Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um pós-jogo aqui no canal Jovem da Fiel. E rapaziada, que jogo foi esse importante para o Corinthians, né? O Corinthians aí, ele não jogou aquelas coisas. O Rosário Central, ele teve mais posse da bola, teve mais queria fazer mais gol do que o próprio Corinthians. O Corinthians teve 2 ou 3 chances claras, depois não teve mais, entendeu? O Rosário Central, ele se defendeu muito bem. Primeiro tempo, o Rosário, ele foi pra cima, o Corinthians também foi um pouco, mas ficou nessa daí de um trocando ataque com defesa. Só que o Rosário Central, ele envolveu muito mais o Corinthians, entendeu, pessoal? Então, ficou nessa de... Será que foi um bom jogo? Pra mim foi um bom jogo, eu acho que eu esperava esse resultado, acho que foi o melhor resultado que teve possível. Por mais que por mais que o jogo ofereceu que seria um empate, porque o Corinthians ele jogou se defendendo muito bem. Ali principalmente o lado direito do Corinthians jogou muito bem, o Mateuzinho estava muito bem, por conta da marcação daquele colombiano. Jogou muito bem, o Di Maria jogou bem, mas só que o Di Maria se não apareceu, entendeu, pessoal? Então, eu acho que o empate foi bom, só que não pode ter essa postura agora aqui na Neoquímica Arena, porque eles são um time muito perigoso. Eu acho que se você vacilar, já era, não tem muito o que fazer. Então, a escalação foi o mesmo de domingo praticamente, não mudou, né? Eu acho que hoje todo mundo jogou bem, exceto ali o meio pra frente, né? Porque teve muita pouca chance. Então, será que esse foi o combinado que o Diniz teve? Vocês entenderam? Porque o Pedro Raul a gente já espera que não vai jogar muito bem, pessoal. O Pedro Raul, esquece. O Alan jogou bem, por mais que ele foi expulso, por infantilidade dele, por erro do técnico. Demorou muito pra mexer, então essa expulsão aí foi pela infantilidade do Alan, de não ter se atentado um pouco por estar amarelado, e por culpa do seu Diniz. O Diniz, ele tinha que ter trocado ali. Foi trocar com o quê? Com 30, 35 minutos depois da expulsão. Então não faz sentido o que o Diniz quis fazer. Eu acho que o Diniz errou nessa parte. E o Corinthians saiu vitorioso. Eu acho que 1-0 na Argentina é um resultado que não tem nada definido. Pelo contrário, eu acho que ainda a gente vai ter que jogar um bolão aqui na Neoquímica Arena. Só que assim, a gente vai estar mais leve, mais tranquilo, por conta que tudo que aconteceu nesses 2 últimos dias. Então parece que o Corinthians acho que vai estar mais leve, mais assim, de boa. Beleza, pessoal? Mas de resto, foi um jogo chato, foi um jogo assim que eles entraram pra catimbar. O Corinthians estava tentando entrar na onda também, mas ainda bem que não entraram. Entendeu? Foi muitos jogadores deles amarelados, poucos nossos. Então, isso mostra que o futebol argentino é isso. Entendeu, pessoal? Eles entram mesmo. Então, pra falar pra vocês, Rafael, o que você achou do jogo? Eu acho que assim, o Rosário Central, ele saiu perdedor do jogo, porque ele empatou em casa. Ele era favorito. Pelo momento que o Corinthians tá passando e porque a sua torcida tava ali. A torcida deles não parava de cantar, gente. Não parava. Entendeu? Então, ficou o Rosário, ele saiu perdedor. Só que o Corinthians não pode entrar com essa postura no segundo jogo aqui na Neoquímica Arena. Eles não podem. Eles têm que virar a chave e falar assim, gente, é isso aqui, ó. Temos que fazer o gol. Porque os caras têm um cara chamado Di Maria. Esse cara, qualquer hora, pode fazer 2, 3 gols e achar 4 passes ali. Vocês entenderam?
Então, assim, na minha visão, tecnicamente, a parte defensiva do Corinthians, inclusive o Hugo Souza, que foi muito importante em algumas defesas, tirou nota 10, gabaritou. Exceto uma coisa ou outra que eles faziam umas saídas de bola meio cabulosas, sabe, pessoal? Tanto é que quando tava com um a menos, estavam continuando fazendo essa saída de bola, quase entregaram, mas não, mas ainda bem que deu tudo certo. Então, pessoal, é um jogo que foi muito importante, um resultado muito importante para o Corinthians. É um empate que faz a gente ter uma moral aqui na Neoquímica. E detalhe, esse outro jogo que a gente vai ter agora contra o Cruzeiro é time titular. Porque é um time que a gente vai estar lutando ali no G4, então a gente não pode entrar com o time reserva. E também o Cruzeiro tem a sua competição, se eu não me engano. Então, pessoal, tem que entrar com postura que quer brigar por coisas grandes. Já que a Copa do Brasil não tá ali, então ali, cara, ganhou do Cruzeiro, ganha do Rosário, já era, pessoal. É só vida que segue. Beleza? Do mais é isso. Eu acho que o pior pra mim em campo foi Rodrigo Garro, foi o Caio César, que eu acho que hoje não jogou o futebol que a gente espera um pouco dele. O Pedro Raul nem se fala, gente. Que eu vou falar pra vocês, ele pode ter feito 2, 3 gols aí, mas ainda não fede nem cheira. O Alan, por incrível que pareça, gente, eu falo aqui, eu não gosto mais do Alan, desde aquele episódio do Fluminense. Mas também eu não posso ser cara de pau aqui e chegar só achuncalhar o cara. O cara jogou bem, eu acho que ele só se esqueceu que tava com cartão amarelo, só que isso foi culpa do Diniz. Isso foi culpa do Diniz. Entendeu? A sorte que o Corinthians com um a menos parece que joga melhor que quando tem os 11. Então, o Diniz sai um pouco culpado, ele tem esse demérito aí nessa expulsão. Beleza, rapaziada? Não tem muito o que dizer, o Rosário Central, como falei, ele tomou conta do jogo, o Corinthians só veio para se defender, não teve o que fazer mesmo. Eu acho que pela qualidade que o Corinthians tem, é qualidade de um jogo só, que tem que matar o outro jogo, a gente tem que segurar resultado. Que isso que é o Corinthians, gente. Vocês entenderam? O time do Corinthians hoje é isso. Então, vamos ver como vai ser esse segundo jogo. Eu acertei, eu falei assim que eu acho que o empate seria um bom tamanho, que seria esse jogo de empate, que seria um jogo feio. E foi. Eu acho que foi melhorzinho pro Rosário, porque o Rosário criou mais. O Corinthians não criou. O Corinthians, tipo assim, só mais deu a bola, e quando ele tinha a bola, o Rosário envolvia o Corinthians na marcação e ia para contra-ataque. Só que no contra-ataque, o Corinthians já estava bem legal. Tava já bem encorpado, se é que vocês me entendem. Então, olha, o jogo foi mais isso, na minha opinião. É um jogo que foi muito importante. Agora é jogar, jogar. É tapa na orelha, sangue no olho. O Corinthians não é brincadeira. Esse vai ser o jogo da vida. Porque eu acho que vai ser muito importante pro Corinthians chegar numas quartas de finais na Libertadores. Eu acho que vai ser muito importante o Corinthians porque vai receber uma grana por causa disso. Então o Corinthians vai ter que jogar nesse ímpeto. Nesse ímpeto. De querer fazer uma grana, né? Que ganhe de premiação por classificação. E você ganhar alguns pontos na Comebol. O Corinthians está precisando muito subir ali naquele ranking. Beleza, pessoal? Então o jogo foi isso. Para mim, melhor em campo foi a zaga inteira do Corinthians, inclusive Hugo Souza. Eu acho que cada um fez o seu papel muito importante. Eu acho que todo mundo teve a sua importância ali na zaga. Do meio para frente, eu acho que um ou outro ali produziu, fez uma coisinha ou outra, mas ficou devendo ainda. O senhor Garro ficou devendo. Eu confesso pra vocês que o futebol do Garro tá voltando de novo a ser aquele futebol ruim, né? Então, entendeu? Então, eu acho que tá na hora de acordar um pouco, porque agora com essa saída aí
do Memphis Depay. Eu acho que ele volta a ser o camisa 10. Beleza? E é isso, pessoal. Vamos aguardar. Amanhã vai ter vou tentar fazer amanhã um vídeo falando um pouco mais desse jogo. Mas no pós-jogo de hoje foi isso. Não tem muito o que dizer. A arbitragem pra mim foi muito boa. Teve que amarelar nas horas certas. Eu acho que ele quase se comprometeu ali naquele possível pênalti pro Rosário Central, né? Que a bola bate na bunda do Gabriel Paulista e depois vai na mão de apoio. Então não é pênalti, entendeu? Não teve contato, não teve nada. Eu acho que só teve o erro do VAR ter chamado. Os cartões amarelos, para mim, foram todos bem aplicados. As faltas foram muito bem aplicadas. Quando teve aquele bololozinho de Libertadores, o juiz soube já conter. Então, para mim, a arbitragem de hoje foi muito boa. Não comprometeu, não teve lance capital, não teve lance polêmico. Porque, geralmente, quando tem um Brasil e Argentina, sempre é um árbitro uruguaio e sempre vai pro lado dos caras. E hoje não aconteceu isso. Entendeu? Então, parabéns ao profissional que apitou hoje, porque a gente sempre acha um calha aqui a arbitragem, tanto da Conmebol, tanto da CBF, um ou outro aí da FIFA, mas eu acho que hoje a arbitragem tirou nota 100, entendeu? Que tenha mais arbitragem desse jeito. Beleza, pessoal? Na minha visão, a nota para mim do Corinthians hoje, no geral, foi 8 para 7,5. Fez o dever que tinha que fazer. Acho que só podia ter jogado um pouquinho melhor. Acho que podia ter explorado um pouco melhor alguns jogadores. Igual eu falei, o Dieguinho merece uma oportunidade. Pelo estilo de jogo que o Diniz está querendo ali na formação. Essa formação pro Cone Raul não compensa. Ele é aquele centroavante que só fica ali. Ele não é aquele cara bom de ponta. Ele só é um receptor e faz o gol. Só. Ele não sabe receber, fazer um toque. Ele não sabe, ele não tem esse time. Então eu acho que tem que ser o Dieguinho. Eu acho que se você mudar isso, dá pra gente sonhar alguma coisa. Beleza, pessoal? Um forte abraço pra vocês, muito boa noite, dorme com Deus. É isso, é nóis, tamo junto. E vai, Corinthians!